O Botafogo acumula 6 derrotas seguidas. De toda a era SAF, é o pior momento em termos de pontos, né, do clube. Lembrando que a última vez que o Botafogo perdeu 6 jogos seguidos foi na campanha lá de 2020, antes da SAF, né? Foi o ano do último rebaixamento do clube, talvez aí o pior ano da história. Mas, comparando com esse momento, é pra gente realmente se preocupar? Tá acontecendo um momento de terra arrasada no clube? Na minha opinião, não. A gente vai se debruçar um pouco mais sobre esse assunto ao longo desse vídeo, mas antes eu peço aí para você deixar o seu like, isso é muito importante pra gente. Curta aí o vídeo, se inscreve no canal, se você já for inscrito, ativa aí o sininho de notificação para receber sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal, dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. O Botafogo de fato enfrenta essas 6 derrotas seguidas no seu calendário, né? Coincidentemente, foram 6 jogos com 6 derrotas. Claro, algumas têm um contexto um pouco diferente, que tem que ser colocadas em consideração. Primeiro, metade delas teve um contexto, digamos assim, inesperado. 2 com o time reserva e o time sub-20 em campo, né? Em 2 clássicos contra Fluminense e Vasco, sendo que o jogo contra o Vasco ainda teve aquele adendo do gramado de São Januário, que estava um terrível pasto ali, né? Impraticável o futebol naquela situação. E uma delas foi na altitude, de 4.000 metros, um esporte completamente diferente do futebol. Os atletas jogavam futebol sem ter que correr, né? Então você vira um outro esporte. Então, 3 dessas derrotas têm uma explicação, né? Umas com time reserva, outras com time sub-20 e outras na altitude. De fato, o Botafogo tem 3 derrotas realmente que foram ali determinantes, né, para esse mau momento da equipe. A primeira delas contra o Fluminense, talvez o pior jogo do Botafogo nessa sequência. De fato, foi um jogo que o Botafogo jogou muito mal, estava com o time titular e tinha condições de vencer o Fluminense mesmo jogando fora de casa. A segunda delas contra o Grêmio, aquele jogo maluco, né, que o Botafogo perdeu por 5-3. Sendo que naquele jogo o Botafogo fez um grande primeiro tempo, esteve na frente do placar 2 vezes, sai vitorioso no primeiro tempo, sai vencendo por 2-1, e quando retorna do intervalo tem um apagão na equipe de 15 minutos e o Botafogo toma a virada. Depois tem mais alguns gols ali e o jogo acaba 5-3, um placar meio doido, um placar meio maluco, meio bailarino, mas o Botafogo apresentou ali pelo menos metade do jogo um bom futebol e o final do jogo também voltou a apresentar um bom futebol. Mas um dos quartos, né, ali a primeira metade do segundo tempo foi muito ruim e determinou a derrota do Botafogo naquele jogo. E a terceira derrota foi no jogo contra o Flamengo, né? Um jogo ali onde o Botafogo foi prejudicado 2 vezes. Primeiro, pela arbitragem, né? O primeiro gol, né, uma falta ali na entrada da área do Botafogo, onde o Flamengo rouba a bola e faz o gol. Então ali tem um primeiro erro e o segundo erro, claro e óbvio, a falha do nosso goleiro Neto, que deu a bola na cabeça ali do Pulgar para que ele conseguisse fazer o gol ali aos 38 do segundo tempo e sacramentasse a vitória do Flamengo. Uma jogada aérea, uma jogada isolada, o Flamengo não vinha pressionando o Botafogo, mas uma bola na área, uma cabeçada, o Neto não pega, segura, falha, franga, né? E aí o Flamengo amplia, faz 2-1 e vence o jogo. Então, ou seja, dessas 6 derrotas seguidas, 3 delas foi com o time reserva sub-20 ou altitude, que ou seja, tem alguma explicação. 2 delas o Botafogo jogou bem, mas não conseguiu vencer, ora por um apagão do time, ou ora por erros de arbitragem e do nosso goleiro. E, de fato, uma derrota que foi muito ruim, que foi o jogo contra o Fluminense no Maracanã. Então, claro que nunca é bom perder, né? Claro que, num cenário ideal, perfeito era ter 6 vitórias seguidas, e não ao contrário, 6 derrotas seguidas. Mas, nesse momento, tem como a gente ainda dar crédito ao trabalho de Martim Anselmi. Ele, de longe, é o menor dos culpados. Claro que nesse momento, né, a grande parte dos problemas do Botafogo é a parte externa, é fora do campo, é nos bastidores. E aí existe um grande vilão nessa história que é John Textor. Ele sim, né, é o grande responsável por toda e qualquer má fase que o Botafogo for apresentar nesse primeiro semestre. Ele atrasa o planejamento, ele sofre um transfer ban por não querer pagar o Almada ano passado, ele faz com que o Botafogo entre numa temporada sem poder registrar novos reforços e sem conseguir contratar outras peças,
porque passava por um momento de instabilidade. Claro, o atleta que está em outro time não vai querer vir para o Botafogo sem saber o futuro, sem saber se ele vai conseguir jogar, sem saber o que vai acontecer com esse time. Então, de fato, hoje o Botafogo ainda não contratou o Medina, ainda não contratou um lateral esquerdo, não contratou zagueiro. Por quê? Porque toda essa instabilidade fez com que os atletas que outrora estavam quase acertados não viessem. E aí atrapalhasse o planejamento. Quem veio foi o Vidalba, foi o Wallace Davi. São jogadores ali bons, mas que vão compor o elenco. O Botafogo ainda não apresentou ninguém, de fato, que assuma ali a camisa, que assuma uma titularidade, chame a responsabilidade para si e vença jogos pra gente. Hoje, o técnico Martin Anselmi até é criticado, né? Claro, o torcedor é passional, imediatista, ele quer sempre vencer. E o lado mais fraco sempre é o técnico. Ah, por que tá jogando com 3 zagueiros? Ah, por que tá improvisando lateral na zaga? Ah, por que tá improvisando ponta na lateral esquerda? Enfim, né? O Martin Anselmi tá trabalhando do jeito que dá, do jeito que pode. Foi oferecido para ele esses jogadores. Ele tá dando o jeito dele. Ah, não, mas então era para jogar com 4-4-2, que é um sistema mais tradicional, ou 4-2-3-1, que o Botafogo já vinha jogando ano passado. Aí o técnico perde a personalidade dele, muda o esquema de jogo, e quando tiver as peças vai ter que mudar de novo, para jogar no esquema dele. Então, ou seja, o Martin Anselmi tá correto, tá fazendo o esquema dele, tá tendo personalidade, tá batendo na tecla, tá cobrando a diretoria nas entrevistas, sempre tá dizendo que precisa de jogadores, está chegando jogadores, né? Tá chegando aí o Edenilson, que não é lá esse supra-sumo todo, mas para compor elenco vai ser importante, numa posição ali que o Botafogo tem poucas opções, que é a volância. Tá chegando o Medina, né? Parece que enfim se acertou, não foi relacionado para o jogo do Estudiantes. Alguns dizem que ele deve embarcar para o Rio nessa próxima semana agora, depois que passar o final de semana. Então, tá chegando aí um movimento para zagueiro, para lateral esquerdo. Talvez ele também seria bom goleiro, já que o Botafogo tem essa instabilidade no Neto. E confiar no Léo Link também não é o melhor dos mundos. Então, de fato, o Martin Anselmi não é o maior dos culpados. Tá fazendo o que dá e, até então, tem o respaldo da diretoria e tem o respaldo de grande parte da torcida. Claro que não 100%, porque existe ali parte da torcida que é muito imediatista, que quer logo as vitórias, então vai botar a culpa em alguém, vai botar a culpa no Martin Anselmi. Mas, na minha opinião, o Anselmi não tem culpa de nada. E lembrar também que agora a gente vai passar por uma temporada, né? Algumas semanas, alguns dias de jogos mais fáceis. Vão ter 2 jogos aí de Taça Rio. Claro que o Botafogo deve jogar com um time sub-20 ou com um time mesclado, né? Mas que vai ser bom para aliviar essa pausa aí de derrotas, né? Tem o jogo de volta da Libertadores, que é muito importante, contra o Nacional Potosí, aqui em casa. Agora, no nível do mar, é normal que o Botafogo vença o jogo e vença bem. O Botafogo tem que vencer por 3, 4, 5 gols de diferença. Então, realmente, vai ser uma parte boa que talvez agora mude a chave. A gente vindo de 6 derrotas seguidas, pode ser que a gente vença os 2 jogos da Taça Rio, o jogo de volta do Potosí, aí depois tem a final da Taça Rio, depois tem o jogo de ida da Libertadores. Pode ser que a gente emende aí 4, 5 vitórias seguidas e mude a chave e aí o Botafogo volte a respirar melhores ares nessa temporada. Então é isso. Se você ficou aí até o final do vídeo, te agradeço. Peço para você curtir, deixa aí o seu like, curta o canal. Se inscreve também, ativa o sininho de notificação para você receber vídeo novo sempre que estiver aqui. Vai receber uma notificação dos vídeos novos. Dá essa moral pra gente. Afinal, somos mais Botafogo. Um grande abraço e saudações alvinegras.